tudo bem? Meu nome é Isabela Ribeiro, sou aluna do primeiro ano do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Hoje abordaremos o tema mapa de risco na matéria de biossegurança. Começaremos pela sua definição e objetivo. O mapa de risco ilustra graficamente o local de trabalho, representando todas as atividades que lá ocorrem e seus respectivos riscos. Tal representação deve ser clara e objetiva, para que todos os trabalhadores consigam se orientar e se precaver, facilitando a gestão da segurança e garantindo a saúde das pessoas. Mas quando eles surgiram? Bem, segundo o artigo publicado no site da Ciel, intitulado de Mapa de Riscos no Brasil, as limitações da aplicabilidade de um modelo operário. A elaboração de um mapa de riscos surgiu entre os anos 60 e 70 na Itália, fruto do movimento sindical, que fez um modelo para o controle das atividades dos trabalhadores, o qual contou com a participação ativa dos operários para o planejamento da proteção da saúde e a segurança do ambiente do trabalho. Porém, os mapas só foram chegar no Brasil na década de 80, e atualmente quem geralmente elabora esses mapas é a Comissão de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e a Fundicentro, vinculada ao Ministério do Trabalho. Também orienta a implementar os mapas de riscos, além da Anvisa regulamentar principalmente riscos biológicos em ambientes de saúde e pesquisa. Depois de retomarmos sua história, é importante saber também como elaborar um mapa de risco. A primeira pergunta que devemos fazer é qual é o tipo de atividade realizada no ambiente de trabalho que está sendo avaliada e, em seguida, verificar os equipamentos e materiais, resíduos gerados e o layout do local. Assim é possível identificar, categorizar e atribuir os riscos em uma representação adequada, que deve estar instalada em um local visível e de fácil acesso para todos verem e posteriormente tomar ações corretivas e preventivas em caso necessário. Quais são os riscos? Nesse caso temos 5 riscos. O risco ergonômico, representado pela cor amarela, que está relacionado a esforço repetitivo, posturas inadequadas e longas jornadas de trabalho. Riscos de acidentes, representados pela cor azul, que está relacionado a eventos negativos e indesejados, que possam acarretar a lesão do indivíduo e prejudicar o material sendo trabalhado, como por exemplo queimaduras e cortes. Risco químico, representado pela cor vermelha, que está relacionado à presença de substâncias químicas em diferentes estados físicos, que participam do processo de trabalho ou estão em forma de partículas no ambiente, podendo afetar a pele, vias respiratórias ou o trato digestório. Risco biológico, representado pela cor marrom, que está relacionado à manipulação de agentes biológicos como micro-organismos, OGMs, que podem causar infecções ou intoxicações. O risco físico, representado pela cor verde, que está relacionado à presença de características do ambiente que causam danos à saúde do trabalhador, como ruídos, temperaturas extremas, radiação, etc. No caso de mapas de riscos, tais categorias podem ser representadas como símbolos como círculos, identificados com o tipo de risco e sua respectiva cor, com 3 tamanhos diferentes, quais vão mostrar a intensidade dos riscos em cada espaço da planta baixa do local de trabalho. Vale lembrar que uma legenda é muito importante, pois nem todos sabem as informações de cabeça. Tendo isso em vista, foi realizada uma análise ao Laboratório de Inspeção Sanitária de Alimentos, a SUAP, localizado na Unesp de Botucatu, para darmos um exemplo. Nesse ambiente de trabalho, identificamos que as atividades envolvem análise microbiológicas, físico-químicos e de biologia molecular, principalmente em alimentos de origem animal. Então, o fluxo começa com o recebimento de amostras como leite, carne, mel, água e café. Em seguida, é feita a identificação e a cobertura de laudos para, posteriormente, elas serem direcionadas para o laboratório de microbiologia e/ou a análise físico-química. A análise na área de biologia molecular acontece, em último caso, para confirmar a presença de algum agente biológico na amostra. Aqui trabalham tanto estudantes quanto professores de medicina veterinária, além de técnicos relacionados com a área e trabalhadores que realizam a limpeza. Os ambientes são separados e planejados para o melhor fluxo de trabalho e os resíduos são tratados adequadamente antes dos descartes. As pessoas que trabalham têm acesso a EPCs,
como capela e fluxo laminar, além de usarem EPIs como jalecos, sapatos fechados, óculos de proteção, máscaras e luvas nitrílicas. Antes dos indivíduos poderem ser habilitados para realizar alguma análise, é feito um treinamento para melhor capacitá-los. O nosso mapa de risco é da Inspeção Sanitária de Alimentos e a gente vai falar agora sobre cada tipo de risco e a intensidade do risco. Agora a gente vai mostrar como fica o mapa de risco na inspeção de alimentos. Essa é a nossa legenda, que vamos representar a intensidade de risco com base no tamanho de círculos e do tipo de risco: ergonômicos, biológicos, físicos, acidentes e químicos. A gente também tem as especificações, que é a bolinha com duas setas, significa o risco em expansão, e o X são as salas não avaliadas. A gente começa pela entrada, onde as amostras entram para a secretaria ou a recepção de amostras, que tem um pequeno risco biológico e ergonômico em risco de expansão também. Nos lados dessa sala tem as salas docente, que tem apenas riscos pequenos ergonômicos, e virando aqui nós temos a sala de reparo de amostras, que nós temos um pequeno risco biológico, de acidentes e físico. Continuando o caminho pela pesagem e semeadura, nós temos um grande risco físico e biológico e um médio risco de acidentes químico e ergonômico. Ou seja, essa sala tem todos os riscos presentes. Continuando ao caminho da amostra, nós vamos para a sala de leitura e estufa. A sala de leitura e estufa tem um pequeno risco ergonômico, um médio risco químico e um grande risco de acidentes biológico e físico. Seguindo para preparo de meios, para a sala de preparo de meios, nós vamos ter um grande risco ergonômico, biológico, físico, de acidente e químico. Seguindo esse mesmo risco na sala de esterilização. Agora, na sala de descarte, nós vamos ter apenas risco grande de biológico, físico, acidente e químico. Indo para a sala de reagentes químicos, nós vamos ter dois grandes riscos, que é o acidentes e o risco químico. Seguindo na sala de pesagem, nós vamos ter um grande risco biológico, químico e de acidentes. Indo para a sala de aparelho, nós vamos ter um pequeno risco em expansão, ergonômico e biológico, e também um grande risco físico de acidentes e químico. No laboratório de físico-químico, nós vamos ter um risco médio ergonômico e um risco grande biológico, físico, de acidentes e químico. E nós temos a nossa última sala, que são os banheiros, que é riscos de acidente e riscos biológicos. Este laboratório é composto por vários tipos de riscos de vários tamanhos e intensidades diferentes. Vários riscos em expansão, e a gente pode ver que o motivo disso é porque é um laboratório que mexe com amostras de alimentos. A gente pode ver vários tipos de comida, eles analisam desde cestas básicas a leites, até leite materno humano, eles analisam nesse laboratório. Qualquer tipo de doença, como salmonela, oferece um tipo de risco para a própria pessoa, ou outros tipos de riscos mesmo, seja ergonômico, biológico, físico, acidente ou químico. Então, é um laboratório que tem muitos riscos, por isso a gente gostou muito de analisar ele e achou muito interessante quantos riscos tem em diferentes lugares, riscos diferentes, ou todos os riscos, como na sala de preparo de meios, na sala de esterilização, onde estão presentes todos os riscos.